Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Valen. Cheguei. Chegando aí. Pessoal, todo mundo com a apostila aí? Sim. Então, eu vou pedir para vocês já estarem com a apostila aberta nas páginas 28 e 29. Tá? Abram aí nas páginas 28 e 29, que nós vamos começar a trabalhar com elas hoje. Vamos trabalhar sinônimos e antônimos, tá? Os exercícios das páginas 28 e 29 a gente vai fazer juntos, tá? E daí depois vocês caminham sozinhos com o resto. Quem mais tá chegando aí? Vai ter revisão, Sora? Semana que vem. Aí tem revisão. Professor. Oi. Sabe os livros lá que a gente tem que ler? Sim. A gente já tem que começar a ler o outro? Segundo bimestre? É. Sim, já pode começar. Professora, que página? 28 e 29. Quê? Páginas 28 e 29. Tá? Pessoal, eu vou pedir para todos silenciarem os seus microfones. Eu estou vendo que tem alguns aí que já estão silenciados, tá? Para eu poder começar a explicação. Eu estou vendo que tem alguns chegando ainda. Aqueles que forem chegando vão pegando de onde a gente estiver. E todas as aulas do Zoom, como vocês sabem, sempre estarão disponíveis no YouTube. E esse link da aula vai estar sempre disponibilizado lá na plataforma para vocês. Tá? Então, se quem por um acaso não pega o comecinho da aula, vai lá depois, olha o link da aula que pega todo desde o começo, certo? Então, ó, vamos começar. Lá na página 28, a gente entra com os assuntos de sinônimos e antônimos. Sinônimos e antônimos não é algo novo para a gente, né? Desde lá do segundo aninho, acho, do Fundamental 1, a gente já começa a trabalhar com sinônimos e antônimos. E aí, se a gente for pegar a definição pura e simples da palavra sinônimo, a gente vai ver que é o quê? Que são algumas palavras que possuem o mesmo significado, né? Então, quando eu quero lá pegar um sinônimo da palavra feliz, qual seria o sinônimo que a gente buscaria para a palavra feliz? Alegre. Falo errada. Alegre. Alegre, ok? É um sinônimo. Professora, sua voz está muito baixa para mim. Minha voz? A voz para todo, tá baixo para todo mundo a minha voz? A minha não. Não, é só aumentar. É só aumentar. Aumenta o seu volume aí, Arthur. E aí, pessoal, vamos pensar. Quem que deu o sinônimo de feliz para mim? Quem falou alegre? O pessoal. Tá, alguém aí falou alegre. Sinônimo de feliz, alegre. Ok. Se eu pegar o sinônimo de delicioso, Quê? qual seria o sinônimo de delicioso? Gostoso? Gostoso, saboroso, né? Então, encontrar o sinônimo das palavras, ele não é tão difícil assim. A gente busca uma outra palavra que tenha o mesmo significado. Só que quando a gente... Pessoal, desativem os seus microfones. Eu estou escutando alguém com o microfone aberto aí. O que a gente tem que tomar cuidado em relação aos sinônimos? O sinônimo, ele vai ser o que a gente chama de sinônimo perfeito, quando a gente conseguir substituir uma palavra pela outra. Só que muitas vezes isso não é possível. Por quê?
Porque dentro da classificação dos sinônimos, a gente tem o que a gente chama de sinônimos perfeitos, ou seja, a gente pode substituir um pelo outro, que dentro do contexto não muda o sentido da frase, mas a gente tem o que a gente chama também de sinônimos imperfeitos, que o contexto dentro da frase muda e ele não vai ter o mesmo sentido. Quer ver? Eu vou tentar compartilhar uma tela que eu fiz aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é o sinônimo perfeito e o imperfeito. Tá todo mundo vendo a minha tela do Word aqui? Então, ó, eu coloquei ali como exemplos de sinônimos perfeitos. Olha lá. Bruxa e feiticeira. Então, olha lá as duas frases. A bruxa foi passear. A feiticeira foi passear. Eu mudei o sentido da frase? O sentido é o mesmo. Ou seja, se eu usar na minha frase bruxa ou se eu usar feiticeira, o sentido é o mesmo. Não muda. Então, as palavras bruxa e feiticeira, elas são sinônimas porque têm o mesmo significado. Então, a gente denomina bruxa e feiticeira como sinônimo perfeito. Olha o exemplo que eu dei ali embaixo. Achei o vestido que tanto buscava. Encontrei o vestido que tanto buscava. Achei e encontrei, dá na mesma, não dá? Se usar um ou outro. Agora, olha só como quando eu perguntei assim, o sinônimo da palavra feliz. Alguém me disse assim, alegre. Sem saber, eu dei esse exemplo aqui como sinônimo imperfeito. Quer ver? Olha esses dois exemplos que eu coloquei aqui embaixo. Alguém chega falando, nossa, eu ganhei uma viagem hoje. Aí a pessoa chega para você e fala assim, nossa, eu fiquei feliz demais por você. Uma outra pessoa diz e fala assim, nossa, fiquei alegre demais por você. É igual? É. Quem consegue explicar para mim qual é o sentido que não deixa igual essas duas frases? Em que sentido não fica igual? Pela palavra Se eu falar, eu fiquei feliz demais por você e eu fiquei alegre demais por você, quando eu fico feliz demais, não demonstra uma coisa mais sincera do que dizer alegre? Sim, alegre parece que você tá meio triste, eu Soa não meio sei. falso, não soa? É porque Soa não é falso. muito usado. Soa como uma coisa passageira. Agora, quando a pessoa fala que ficou feliz demais, você sente o sentido Que é verdade. verdadeiro, que é de verdade. Exato, tá? Então, eu fiquei alegre demais por você. Soa que não é natural, não é verdadeiro, não vem de dentro, né? Parece que a pessoa ficou com raiva. Isso, soa até uma invejazinha, né? Aham. Então, nesse sentido, a gente observa que feliz e alegre são sinônimos? São, mas dependendo do contexto que ele é usado, ele não dá exatamente o mesmo sentido. Então, nesse caso, a gente chama de sinônimo imperfeito, ou seja, não dá para, em todos os momentos, substituir feliz e alegre, que ele vai ter o mesmo sentido. Ele vai ter a mesma classificação. Eu coloquei um outro exemplo lá em cima, ó. Seu cabelo ficou lindo. Isso mulher, né? Adora. Vai no cabeleireiro e fala, a amiga chega e fala, nossa, seu cabelo ficou lindo. Aí a outra fala assim, ficou bonito mesmo. E aí? Aquela que disse, nossa, seu cabelo ficou lindo, você percebe que ela gostou de verdade. Sim. A outra que fala, seu cabelo ficou bonito mesmo. Parece que ela também tá com inveja. Isso, ficou bonito, mas ficou mais ou menos. Não gostei tanto assim, não. Né? Então, lindo. Pra não magoar. Exato. Então, lindo e bonito são exemplos de sinônimos imperfeitos. Não é em toda situação que a gente consegue usar tanto um quanto o outro que o sentido da palavra vai ser o mesmo. Deu para entender? Sim. Tá? A gente vai fazer exercício depois, onde vai ficar claro o uso do sinônimo perfeito e o sinônimo imperfeito. Então, vamos voltar para a apostila. Vou compartilhar agora a página 29, onde a gente vai falar um pouquinho de antônimo. O antônimo, ele já é mais simples. Tá todo mundo vendo minha apostila aí? Não. Não?
Não, Peraí. eu tô vendo aquela outra página. Eu tô vendo aquele Tá de... dando pra ver o Word. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Então, a gente se o sinônimo, a gente já aprendeu lá desde o Fundamental 1, se os sinônimos são palavras que caracterizam palavras que dão o mesmo sentido, né? Mesmo dentro da classificação do sinônimo perfeito e o imperfeito, o antônimo, ele vai ser o quê? O contrário. Uma palavra que dá o sentido oposto, o significado contrário de uma determinada palavra. Então, por exemplo, se eu quiser o antônimo de dia, qual vai ser? Noite. Se eu quiser o antônimo de claro. Escuro. Se eu quiser o antônimo de bonito. Feio. Então, se eu quiser o antônimo de contente. Triste. Chateado. Contente, feliz, triste, né? É a mesma coisa. Então, o antônimo já entra numa classificação um pouco mais simples da gente compreender, porque é sempre dando uma ideia oposta àquela que a gente está trabalhando, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir de novo a minha página 28 e a gente vai começar a fazer juntos esses exercícios. Tá todo mundo vendo a minha página 28? Sim. Então, olha lá. O exercício 1 diz assim: releia este trecho de O Hobbit. Bilbo já ouvia contar e cantar sobre tesouros de dragões, mas o esplendor, a cobiça e a glória de um tesouro, assim eram desconhecidos para ele. Seu coração foi penetrado e dominado pelo encantamento e pelo desejo dos anões. Ele observava, imóvel, quase esquecendo o temível guardião, o ouro além de qualquer preço ou compra. Então, olha lá. Ali, no texto, aparecem algumas palavras em negrito. Penetrado, observava e imóvel. Então, olha lá. Quando ele fala ali, na letra A, qual foi a expressão empregada para referir-se ao dragão? Imóvel. Não, olha lá, vamos de novo. Observava. Cantar e cantar. Temível guardião. Como? Temível guardião. Perfeito, Thaís. Temível guardião. Olha lá. Quase esquecendo o temível guardião. Então, aqui, quando a gente olha esse trecho, o que ele está querendo fazer usando esse temível guardião? Está sendo sinônimo de quem? Do dragão. Do dragão. Então, observe que o sinônimo é algo imprescindível quando a gente vai produzir um texto, por exemplo. Lembra quantas vezes em correção de texto de vocês, eu falava assim, pessoal, vocês estão repetindo muitas vezes a mesma palavra. Oi. Nossa, você falava isso muito pra mim. Se perder alguma, vai estar na plataforma? Vai estar na plataforma. Professora, mas eu tenho uma pergunta. Na lista de exercícios que você passou, estava lá locução adjetiva. Vai cair na prova? Locução adjetiva? Pra prova virtual, não vai? Não vai cair na prova? Não, locução adjetiva não. E tipo assim, transforma a locução em adjetivo. Adjetivo em adjetivo. Ah, tá. Não, né? é que ela é igual à locução... Não era lá o de, por exemplo, revista mensal, revista do mês, não é isso? Sim, cai. Cai. Mas, relaxa que nós vamos fazer uma revisão semana que vem. Ai, por que bom. Vai ter prova virtual, né? Sim, vai. Mas isso virtual? aí é para outro momento. Então, ó, vamos voltar aqui para esse exercício da A última semana do mês. Quando a gente fala o temível guardião, vamos voltar lá na questão que eu estava falando para vocês das produções de texto. Várias vezes eu falo, pessoal, vocês estão repetindo muitas vezes a mesma palavra. Vamos buscar o quê? Um sinônimo. Então, ele poderia usar de novo aqui dragões? Poderia. Ele até usou dragões lá em cima no parágrafo. Talvez até nem soasse repetição. Mas quando eu uso um sinônimo, eu deixo o meu texto mais rico. Além de não repetir palavras, eu deixo ele enriquecido. Demonstra que o autor tem domínio da língua, né? E no caso da língua portuguesa, é a nossa língua materna.
né? A gente tem que conhecer sinônimos. E aí entra outra questão. O ano passado eu falava muito para vocês, pessoal, para com esse negócio de pegou um livro, tem 30 historinhas lá dentro, eu vou ter que ler todas. A leitura é a maior ferramenta que a gente tem para ganhar vocabulário. E muitas vezes, mesmo nessas leituras que vocês estão fazendo aí agora, nas leituras do o livro A Chave do Tamanho é uma que com certeza apareceu lá dentro palavras que vocês não sabiam o significado. Nossa, apareceu muita palavra. Muitas. Então, o que Sora, uma você deve pergunta. fazer nessa hora? Vai lá no dicionário. Abre o dicionário. Foi o que eu fiz. Ótimo, Bia. Ô, Sora, Foi. já pode começar a ler o livro do segundo bimestre? Deve estar, foi. Aí primeiro é o da nossa escolha, né? Isso. Primeiro da escolha do grupo do livro. E aí vem o seguinte, que agora me fugiu. Eu não me lembro qual é o segundo. Tem Don no Quixote. caderno. Don Quixote, uma coisa Ah, do do Don Quixote. Don Quixote, exato. Será que eu já comecei a ler o da minha escolha e eu achei que... Aí eu fiquei com dúvida se foi. Então, ó, continuando. Aqui o que a gente... Então, o que a gente entra aqui? Na letra A. Qual expressão foi empregada para referir-se ao dragão? Como a Thaís bem observou, temível guardião. Então, essa é a resposta. Temível guardião. Sora, Oi. Sora, eu queria perguntar se quando for para responder, é para levantar a mão ou é só falar? Porque eu fiquei levantando a mão para responder Aí e eu você não não me respondeu se eu podia ou não. Ó, é que a Pro é meio lesada em recursos tecnológicos, entende? Então, eu vejo vários professores falando assim, nossa, eu vejo todo mundo. Eu não vejo todo mundo, eu vejo mesmo, entendeu? Então, pode chamar, tá, Errara? Porque pode ser que eu não veja, Tá bom. tá? É só você Tá. colocar naquele... Tem um monte de quadradinho em cima. Assim, tem um quadradinho, dois quadradinhos e vários. Não, mas aqui eu só vejo 6 na minha tela. E se eu for Pro, ver, você tá no iPad ou no computador? eu tô no computador. Eu acho que é porque você eu- tá compartilhando a tela, por isso. É, deve ser. Bom, então vamos lá, vamos voltar. Ó, quando eu abro mais, eu não consigo nem ver a minha apostila aqui. Mas vamos lá. Então, quem quiser me chamar, pode falar que daí eu consigo ouvir, tá? E aí, ó, me chamou, fala Pro, é o Errara, Pro, é o Robert, Pro, tá? Senão eu não vejo aqui quem tá me chamando. Tá. Então, vamos lá, letra B. Observe os destaques no trecho. Que outras palavras poderiam ser usadas para substituí-las sem alterar o seu sentido original? Então, olha lá. A gente precisa aqui, nesse caso, de sinônimos perfeitos. Então, o primeiro sinônimo que aparece lá é o sinônimo da palavra penetrado. Posso falar, Pro? Quem está falando? A Fefe? Ai, Tá bom, Fefe, não tem problema você ficar com a câmera desligada, tá? Fica tranquilo. Tá, Pro. Oi, quem me chama? Pro, posso falar Fala, a resposta? fala. A Bia? Vai lá, Bia. É, O que você no usa penetrado, para penetrado? eu coloquei entrar. Entrar, ó, a gente precisa usar o sinônimo no lugar Depois da palavra da entrar. Bia, O eu seu posso coração falar minha foi? resposta? Depois dela, posso falar minha resposta? Pode. O seu coração foi penetrado. Foi, eu posso dizer, invadido? Tomado. Tomado, perfeito. Sora, Sora, tá certo que impenetrado poderia ser rompido? Rompido? Não? Rompido não, Tô. Sora, Rompido não, porque o rompido dá a ideia de cortado, de quebrado. E aqui ele quer dizer Verdade. que alguém entrou no coração dele. O Sora, sentimento, né? Sora. Então, vamos lá. Ser invadido. Deixa pra falar. O seu coração foi penetrado. Então, o sinônimo de penetrado aí, invadido, tomado, qualquer um dos dois dá o mesmo sentido. Sora, Oi. é a Uehara. Pode ser infiltrado? Não. Não? Infiltrado, não. Ó, quando você fala de infiltrado, o que dá ideia, Uehara? Você Que entrou. entrou escondido. Ah, então, e ele não tá dando essa ideia de escondido, Aham. né? Tá. Penetrado
tomado. Aí depois ele fala imóvel. Imóvel. Não, observava, né? Observava, dominado pelo encantamento e pelo desejo dos anões. Ele observava. Ele o quê? Olhava. Olhava. Acho que tem outra, né? Olhava. O melhor sinônimo aí seria olhava. Aí, imóvel. Qual seria um sinônimo aí para imóvel? Sem se mexer. Parado. Parado. Paralisado. Aqui eu não entendi. Certo? Parado. Paralisado. Estático. Quem chama? E pra observar? Posso ir rapidinho com você? Pra gente... Observava? Olhava. Pro, é a Maria Clara. Dá pra ouvir direito as... 5 mais 4 é igual a 9. Muito bem. Oi? Quando você soma, é chamado de... Não dá pra escutar direito. Batistela, desliga o seu áudio. 35 Tá bom. E aí, então, ó, vou recapitular a resposta. Penetrado, a gente pode substituir por invadido ou tomado. Observava, olhava. E imóvel, paralisado, parado, estático, qualquer um dos três aí é possível a resposta. Certo? Como é que é, professor? Certo. Você falou? Posso ir para a letra C? Não, como é que Pode. Como que é imóvel, pro? Ó, Parado. imóvel, parado, paralisado, estático. Pessoal, eu vou fazer aqui com esses exercícios igual aquele último que a gente fez a correção ao vivo. Depois eu vou disponibilizar a correção lá na plataforma. Caso alguém perca, vai estar lá. Sem querer, eu já tinha feito as páginas, porque eu achei que era Tá ótimo, não tem problema. Então, vamos lá. Agora na letra C. Uma das palavras em destaque, imóvel, tem função de adjetivo no trecho. Porém, ela também pode funcionar como um substantivo de uso cotidiano. Em que contexto isso ocorre e que outras palavras poderiam substituí-la nesse caso? Então, vamos tentar observar aí. Por que ele dá a função aí? Por que imóvel é um adjetivo? Por causa que ele fala da situação dele, que ele está imóvel, parado. Isso, ou seja, ele está dando uma característica, certo? Então, é por isso que aí, nesse caso, a palavra imóvel tem a função de adjetivo. Agora, porém, ela também pode funcionar como um substantivo de uso cotidiano. Qual seria esse substantivo? Em que sentido a palavra imóvel seria um substantivo do imóvel? Quieto, parado. Não. Isso. Não? Não, é assim, Imóvel de lugar. De casa. compra. Uma casa, um edifício, um estabelecimento. Um carro, imóvel, sei lá. Exato. Eu posso falar minha resposta? Espera um É pouquinho. a C? Em que contexto isso ocorre? Sim, E Bia. outras palavras poderiam substituí-la nesse caso. Então, o substantivo imóvel aí, ele se refere a construções, a edificações. Então coloca isso aí que você falou, Pro. Isso. Ele se refere a construções, edificações. Encerrou? E outras palavras poderiam substituí-la nesse caso. Aí eu posso substituir construções, edificações por edifício, casa, apartamento, qualquer coisa que dê ideia de uma construção, de uma edificação. Então, a resposta é por falar sobre casa. Ele se refere a construções e edificações. Se refere a construções e edificações. E agora a gente vai responder a segunda pergunta, Lari. Dezena, né? Em que contexto isso ocorre e que outras palavras podem substituir? Então, nesse caso de construções e edificações, a gente pode substituir a palavra imóvel por outras quais? Edifícios, casas, apartamentos, tudo isso é um imóvel.
Se eu falar que eu acabei de adquirir um imóvel, eu estou especificando se é uma casa, se é um apartamento, se é um galpão. Eu não estou falando. Sora, Oi. pode ser ponte? Uma ponte é um imóvel. Você só vai pôr. Pode estar, desliga o seu áudio. Sora, Por quê? uma ponte. Gente, desliga o som. Não, uma ponte não é um imóvel. Por que, Sora? Uma ponte é uma construção da cidade. Um imóvel é algo que dá a ideia de que alguém vai entrar dentro. Sora, eu não entendi. Fez um barulho na hora. Ó, uma ponte é uma construção da cidade, é algo que serve para a gente passar. Um imóvel dá uma ideia de algo que dê para ser ocupado. A gente não ocupa uma ponte. Entendeu, Gabi? Rara, faz um joia para mim aí, se você entendeu. Beleza. Então tá bom. Então, ó, respondida a letra C, vamos dar uma olhada no que diz esse pedacinho aqui da página. E tudo a gente já comentou. As palavras e as expressões podem estabelecer umas com as outras determinadas relações de sentido. Quando uma palavra ou expressão é usada em lugar de outra, permitindo a continuidade aproximada. Gente, desliga o áudio, não tô conseguindo ouvir nada. Temos que elas são sinônimas, ou seja, tudo que a gente acabou de falar. Quando a gente consegue substituir um termo, uma palavra por outra, dando uma continuidade aproximada, ou um sentido aproximado dentro de um contexto, a gente diz que elas são sinônimas, sem esquecer dos sinônimos perfeitos, onde uma palavra substituída pela outra dá exatamente o mesmo sentido, como os sinônimos imperfeitos, que muitas vezes, quando a gente pede de momento um sinônimo, como eu pedi, feliz, um sinônimo alegre, a gente viu que depende do contexto, ela não vai ter exatamente o mesmo sentido. Depois, o sinônimo de uma palavra não está pré-estabelecido. Só é possível perceber se duas palavras são sinônimas se elas estiverem contextualizadas, ou seja, dentro de uma frase. A gente viu, por exemplo, que alegre e feliz são sinônimos, mas elas não são exatamente o mesmo sentido dependendo do contexto que ela é usada, tá? Eu coloquei aqueles exemplos lá para a gente perceber, porque a apostila ela não traz exemplos, né? Então, eu coloquei aí alguns para facilitar a nossa vida. Aí, exercício 2. Adoro esse exercício, porque aqui vai ficar claro o uso do sinônimo perfeito e do imperfeito. Ô, Robert, abre seu microfone e lê para mim esse exercício, por favor. O 2? O 2. Pode ir? Pode. Tá. Os sinônimos podem ter importante papel em um texto, pois auxiliam na continuidade do que se quer dizer, sem que haja repetições desnecessárias de uma mesma palavra. Leia a manchete e eu lide a seguir. Então, ó, a manchete aqui diz assim: a Rita Rebouças lança mais uma obra e produz uma adaptação cinematográfica. Embaixo da manchete tem algo que a gente chama no jornalismo de olho. E esse olho, ele traz um pouco mais de informações que estão lá dentro. A Carioca tem mais de 20 livros publicados e mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Certo? Então, eu não vou falar mais para eu não dar a resposta do exercício aqui embaixo. Letra A. Note que o uso da palavra... Ó, já começou o nosso cronômetro, hein? Note que o uso da palavra... Oh, meu pai amado. O uso da palavra exemplares evita a possível repetição de livros. Isso quer dizer, nesse contexto, que os dois termos podem ocupar o lugar do outro. Então, vamos ver esse exemplo aqui. A Carioca tem mais de 20 livros publicados
e mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Gente, desliga os microfones. Olha aqui, se a gente colocar, por exemplo, a Carioca tem mais de 20 exemplares publicados e mais de 2 milhões de exemplares vendidos, teria o mesmo sentido? Não, isso aí é dever, não era? Olha só, Não. se eu falar que eu publiquei um livro e ele vendeu mais de 2 milhões de exemplares, é a mesma coisa, livro e exemplares aí? Não. Não. Livro é um substantivo, certo? Eu publiquei um livro. Agora, quando eu falo que eu vendi mais de 2 milhões de exemplares, o que eu estou querendo dizer? Que tem mais exemplares. Então, exemplares... Que vendeu mais de 200 milhões de cópias. Falo, Errara. Que eles venderam, ela publicou um livro, aí eles copiaram esse livro e venderam esses 2 milhões. Então, exemplares aí não é sinônimo de livro, é sinônimo de cópia. Entende? Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo claro de sinônimo imperfeito. Certo? Então, vamos formular a resposta aí, para a gente poder colocar? Ele está perguntando se isso quer dizer que, nesse contexto, os dois termos podem ocupar o lugar do outro? Não. O começo da resposta é essa. Não, vírgula. Pois neste caso, vamos lá, pois neste caso, exemplares é sinônimo de cópias. Como é que é, Pro? Não, vírgula. Pois, neste caso, exemplares é sinônimo de cópias e não de livros. Professora, minha resposta está outra. Posso falar? Qual é a minha resposta? Não, pois essas palavras podem até ser sinônimos, mas dependendo do contexto, elas não servem para serem postas no lugar do outro. Exato. Então, agora, justifique. Por que ele quer que você justifique esse exemplo dado aí? O meu celular, o computador que eu tô vendo Zoom, ele tinha dado ruim na internet, tinha caído a ligação, e eu não peguei a resposta da 1. Qual que é? Vamos lá. Não, vírgula. Pois. Peraí que eu tô voltando a Winchester aqui, que a minha também caiu. A minha internet da minha cabeça, Gabi, que eu perdi ali de raciocínio pensando na resposta do Arthur. Pois, neste sentido, exemplares é sinônimo de cópias e não de livros. Ah, tá. Então, vamos lá. Letra B agora. Que outros termos poderiam ser empregados em substituição a livros e exemplares nesse caso? Então, vamos voltar lá. A Carioca tem mais de 20 livros. O que eu poderia trocar aí, livros? 20 escrituras. Cópias. Não. Livro você poderia trocar por o maço e folhoso. Não. Também não, Arthur. Será que Literaturas. porque eu fiquei sem ideia, tá? Ó, Literaturas. não. Resenhas. Escritas. Histórias. Ó, vou dar um exemplo aqui. Caricaturas. Dom Quixote é uma das obras mais conhecidas de Miguel Cervantes. Obra. Obras.
obras e livros, nesse caso, são sinônimos. Certo? Então, livros eu posso substituir por obras. E agora, quando eu falo exemplares, eu posso trocar cópias, volumes. Qual que é, senhora, do livro? Obra. E para exemplares, eu posso substituir por cópias, volumes, certo? Ficou claro aqui? Sim. Sim? Então, ó, agora, na sequência, vocês vão fazer as páginas 30, 31, 32 e 33. É isso que eu passei? Já fiz, Pro. Sim. Já fiz. Sim. Eu já fiz. É até que página? 33. Até a 33. Quem que fez, o Palmieri? Pro, eu também fiz. Eu só fazer 32 e 33. Professora, eu também fiz. Também fez? Eu também fiz, Pro. Então, de qual? Eu não, ainda não. Eu fiz. Pro, falta 3 minutos para acabar a reunião. Ó, vai até a página 33 mesmo. Então, pessoal, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida em relação a isso que eu expliquei. Não. E essa correção das demais Não, para Pro, a gente já tinha muito aprendido simples isso. esse conteúdo, né? A gente já tinha Tem coisa aprendido que isso, fui Pro. não, mas No daí... terceiro ano, não foi não, Pro, nós aprender isso aí? É, isso aí é muito antigo. É. Ó, Robin, você falou que você tem dúvida de espanhol? Aham. Você viu que tem uma videoaula de correção, né? Eu tava assistindo agora, Pro. Certo? Antes do... Então, ó, pessoal, vocês já devem ter recebido aí os e-mails falando que na semana do dia 22 vocês farão prova. Como, Pro, Isso? fazer prova? Receber. Ok. Então, a semana que vem, Pro. a gente vai se reunir de novo pelo Zoom, tá? E nós vamos tirar dúvidas em relação. O que cai na No prova? mesmo horário? Eu vou adiantar aqui. No mesmo horário? Na terça-feira, às 10. Daí, na quarta, Bia, a gente vai começar às 9h10. Mas Tá. a prova vai ser, tipo, igual aqui no Tudo Zoom? isso vai no planejamento, tá? Pro, a prova vai ser Vai no aqui no Zoom? planejamento para vocês. Então, ó, prestem atenção. Isso vai ser enviado pela coordenação depois. A Fernanda vai mandar tudo isso para vocês. Porém, já estou adiantando. Qual é o conteúdo da nossa prova? Substantivo e as suas flexões. Adjetivo e as suas flexões. Sinônimos e antônimos. Tá. Pro, Ok. mas a prova vai ser pelo Zoom aqui? Sim, provavelmente, Palmieri. A gente está vendo direitinho ainda como é que vai funcionar isso até na semana. Mas e se a pessoa colar na prova, Pro? Aí vai cada um sabe. Acho que dá né, pra Bia? ver. Pro. Oi. A prova vai ser impressa? Não, vai ser pelo Google. Ah. Mas, Pro. Fiquem tranquilos quanto a isso. Todas essas orientações vocês vão receber na semana que vem. Como que a prova vai ser pelo Google? Pro? Também. Tudo isso a gente está discutindo aí na semana e vocês vão ter essa notícia semana que vem. Oi. A prova semana que vem? Não, é na semana do dia 22. Semana que vem é só revisão. Pro, pode sair da reunião? Eu acho mais fácil pelo... Certo? Pessoal, tá acabando o nosso tempo aqui. Façam os exercícios que Bye. você ainda não fez. E na semana que vem eu volto com a correção. Tá bom. Tchau. Todas as matérias? Para vocês. Oi? É prova de todas as matérias? Em todas as matérias. Sim. É normal. Dia? É igual fazer na escola, só que você vai fazer pelo Um Google. dia, Pro? Oi? Num dia só? Não, Palmeiras, cada um tem seu dia. Tudo isso vocês vão receber. Não vai ser num dia só. Tá bom? Tchau, Pro. Beijo pra vocês. Tchau, Pro. Friends, Tchau, Pro. Feliz Páscoa pra vocês.